conteúdos míticos podem nos aprofundar moralmente, ampliar-nos como seres humanos, e indiretamente, aproximar da transcendência elevada e sem imagem. Nenhum mito pode expressar plenamente a ideia de Deus, pois supera todos eles. Crítica de Jaspers ao cristocentrismo de Bultmann. Em sua definição sobre pensamento liberal, Jaspers discorre: o liberalismo repudia a ideia de uma verdade exclusiva formulada em um credo. Entende que o caminho para Deus é possível também sem Cristo. Jaspers fala com respeito sobre Buda, o qual não tinha Deus como foco. A realidade humana não é uma pecaminosidade radical, que é superada apenas por uma suposta intervenção divina, que ocorreu em um país estrangeiro, há bastante tempo. Sobre Bultmann, Jaspers discorre: encontra seu complemento em uma doutrina que promete a salvação pela fé na história redentora. Sua desmitologização está relacionada a essa crença. Alguém pode propor que, mesmo tendo relação com mitos, suas crenças religiosas podem contribuir mais que outras de outras religiões, as quais também têm relação com mitos, para a pessoa se salvar enquanto está vivendo, ou, se houver vida após a morte. Pode defender que sua tradição religiosa é a melhor, e não tem por que desfavorecê-la. Segundo Jaspers, a crença religiosa da justificação, somente pela fé na história redentora, é alienante. Amenizamos a crítica que Jaspers apresenta para essa crença, deixaremos na descrição o que ele disse na íntegra. Parece-me que a posição de Bultmann é, na verdade, completamente ortodoxa e intolerante, apesar de seu liberalismo como pessoa e historiador. Por mais confiável que Bultmann possa ser como historiador, como teólogo ele nos desencaminha. Neste vídeo, nós não refletiremos com profundidade sobre moralidade, sobre a crença de uma salvação por uma fé, ou sobre o conceito de graça, focaremos no conteúdo sobre o título do vídeo. Viés da confirmação é entre os motivos que podem contribuir para o desenvolvimento de uma crença religiosa exclusivista. Uma pessoa que acredita que pode se salvar por sua fé, pode não ter a crença de que todos podem se salvar somente pela mesma fé. Eu sou deísta, e essa crença é ótima para mim. Jaspers discorre sobre Bultmann. Ele não se incomoda pelo fato de que este evangelho, o Evangelho de João, justifica miticamente o antissemitismo cristão mais antigo, ausente em São Paulo e nos sinópticos. Em sua réplica sobre isso, é dito o seguinte por Bultmann. Jaspers fala em sua opinião de que o Evangelho segundo São João justifica miticamente o antissemitismo cristão mais antigo. Embora Bultmann tenha se oposto ao parágrafo ariano que proibia os judeus de se tornarem ministros ordenados, Jaspers, descendente de judeus, e outros autores, argumentam que ideias dele são antissemitas. Crítica à desmitologização, de Bultmann. Jaspers propõe uma abordagem que valoriza a riqueza de símbolos e mitos religiosos como expressões da experiência humana, em busca de significado e transcendência. Jaspers também não acredita em demônios, ou que Jesus tenha ressuscitado literalmente, porém, em vários aspectos, ele lida com os mitos de forma diferente de Bultmann. Ele se utiliza de uma desmitologização e de uma desmistificação para criticar a desmitologização de Bultmann. Jaspers acreditava que a experiência transcendental pode ser mais ampla e profunda que a que Bultmann propõe. O propósito de Bultmann não é destruir a religião, ele quer resgatá-la. E ele busca efetuar esse resgate por meio daquilo que chama de interpretação existencialista. Ele precisa para isso de uma filosofia, que ele chama de filosofia científica. A demanda de Bultmann é baseada em duas premissas.
A primeira é a sua concepção da ciência moderna, e da visão moderna do mundo. A segunda é a sua concepção de filosofia, que lhe permite dar uma interpretação existencialista a certos conteúdos da fé que, a seu ver, ainda são verdadeiros. Essas premissas são os principais pilares sobre os quais seu argumento é construído. Esses pilares não me parecem fortes o suficiente para suportar o peso. É verdade que o termo mito não é de forma alguma inequívoco. Na medida em que o mito encerra um conteúdo que foi expresso em uma linguagem adequada para a época em que foi criado, deve ser traduzido. O esplendor e a maravilha da visão mítica devem ser purificados, mas o mito não deve ser abolido. Ele se refere ao pensamento mítico e científico como meros contrários. A demanda por desmitificação se justifica se ao mesmo tempo insistir em restaurar a realidade da linguagem mítica. Temos que nos certificar de não destruir, mas restaurar a linguagem do mito. Uma pessoa pode desmitologizar, em coerência com Bultmann, e não afetar negativamente outra pessoa. Para si própria, por exemplo. Um grupo pode preferir escutar ideias e se expressar entre si de uma forma em coerência com Bultmann, mesmo conhecendo a boa intenção de Jaspers para mente e sociedade. Questões comportamentais são levadas em consideração nessa reflexão. Dependendo das consequências que um determinado mito tem para um determinado indivíduo, ele irá aceitá-lo ou rejeitá-lo, percebendo como isso afeta as suas ações e conduta. Porém, em um sentido que estamos discorrendo, para exemplificar, um homem não pode negar em nome de todos o que rejeita para si mesmo. Ele deve admitir que um mito que não pode aceitar pode ser válido para outros. Em sua réplica, Bultmann argumenta que não baseia seu pensamento em uma doutrina filosófica. Diz que sua proposta significa algo diferente da pretensão de absolutismo da fé cristã, expressa que a desmitologização envolve um problema hermenêutico que surge de uma situação concreta, etc.